Olá pessoal, vamos a mais uma aula. Hoje falaremos sobre fração. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe aquele like. Bem, o que seria uma fração? Uma fração é a representação de um inteiro, ok? O caso o exemplo mais clássico que tem é a pizza. Você tem uma pizza, divide ela em 6 partes e toma 2, né? Aí você pode representar isso em forma de fração. A parte de cima da fração é chamada de numerador, a parte de baixo da fração é chamada de denominador. O denominador indica em quantas partes você dividiu a pizza. E o numerador indica quantas partes, quantos pedaços de pizza você vai considerar. Quantas daquelas partes que você dividiu, você vai tomar. Ok? Então é o numerador e o denominador. Vamos ver agora os tipos de frações. Bem, vamos começar com a fração própria. O que é uma fração própria? É quando o numerador é menor do que o denominador. Ok? Toda fração cujo numerador seja menor do que o denominador é chamado de fração própria. É aquela fração onde, por exemplo, se você pega uma pizza e divide ela em 6 partes, o máximo que você pode comer para ser representada a fração própria são 5 fatias. Ok? Porque se você divide em 6, come 6, aí você já comeu o inteiro, né? Já comeu a pizza inteira. Então, para que seja representado por uma fração própria, tem que ser menor do que a quantidade que você dividiu. Ok? A gente pode representar graficamente por um círculo, né? Através desse diagrama, no círculo, ou quadradinho, a gente divide a quantidade. Nesse caso está representando aí 3/5 e 2/3, né? Bem, o outro tipo de fração é a fração imprópria. A fração imprópria é aquela fração onde o numerador é maior do que o denominador. Olha, é aquela fração que, por exemplo, se você, no exemplo da pizza, você divide em 6 partes e quer comer 8. Então você teria que ter 2 pizzas, né? Uma você comeria as 6, que é a inteira, né? Comeria a pizza toda, que é 6 fatias. E a outra você teria que comer mais 2 fatias para formar 8, né? É isso? 6 e 2, 8 fatias. Então, 8 fatias de 6. Ok? Então, essas são chamadas de fração imprópria. O outro tipo de fração é a fração aparente. Né? A fração aparente é onde o numerador é múltiplo do denominador. Né? Por que é chamada de fração aparente? Porque, na verdade, essa fração está representando um valor inteiro. Está representando um valor inteiro. Nesse exemplo que eu botei aqui, você tem 8, você dividiu ela em 2 partes, tomou 8. Na verdade, se você divide 2 partes, tomou 8, você vai ter 4 inteiros. Né? 8 dividido por 2 é 4. Da mesma forma, se tem 12, se você divide em 4, pega 12 pedaços, né? Representando graficamente, você vê uma coisa desse tipo aqui. Né? É chamada de aparente porque, na verdade, você tem um valor inteiro. Você divide, a divisão dá exata. Tá? A fração mista. O que seria a fração mista? Seria uma parte representando o inteiro e a outra parte representando a fração. Então, se você tem, nesse exemplo que eu dei aí, você tem 2 inteiros e 1/3. Ou seja, você tem considerando 2, no caso da pizza, considera 2 pizzas inteiras e mais 1/3, um pedaço de 3. O que seria fração equivalente? Quando é que a gente considera 2 frações equivalentes? A gente considera 2 frações equivalentes
quando elas representam a mesma quantidade. Né? Duas frações podem representar a mesma quantidade. Observe nesse exemplo. Eu peguei um inteiro aqui e dividi no meio. Né? Dividi em 2, peguei 1, peguei a metade. Peguei outro, dividi em 4, né? Peguei 2, tornei a pegar a metade. Então um outro exemplo. Dividi em 6, peguei 3, tornei a pegar a metade. Todas essas frações aqui representam a mesma coisa. Ou seja, representa a metade de um inteiro. Existem algumas formas de a gente detectar se duas frações são equivalentes. Uma é reduzindo elas ao mesmo denominador. Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei, fica bem claro, né, que são equivalentes. Mas tem frações que a gente, olhando no olhômetro, a gente não tem condições de saber se elas são equivalentes ou não. Então, de que forma que a gente faz para saber se elas representam a mesma coisa? Bem, uma delas é a gente reduzir o denominador dela, né, ao mesmo denominador, todas elas ao mesmo denominador, né? Um denominador que seja comum a todas elas, a gente reduz elas a esse denominador e compara, né? Olha bem, como é que a gente faz essa redução a um mesmo denominador? A gente tira o MMC, né, menor múltiplo que seja comum a todos esses denominadores. Nesse caso aqui, de 2, 4, 6, o menor múltiplo que é comum é o 12. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar esse MMC, né, e dividir pelo denominador, depois multiplicar pelo numerador. Ou seja, 12 dividido por 2 dá 6, 6 vezes 1 é 6. Né? 12 dividido por 4 dá 3 vezes 2, 6. 12 dividido por 6 dá 2 vezes 3, 6. Então você vê, ficaram todas iguais. Né? Ficaram todas iguais. Uma outra forma que você tem de saber também que as frações são equivalentes é você multiplicar em cruz. Por exemplo, você quer saber se 2 quartos é equivalente a 3 sextos, você multiplica o 2 pelo 6 e o 4 pelo 3. Né? Multiplica em cruz e aí você conclui que 2 vezes 6 é 12, 4 vezes 3 é 12. Se você quiser saber se 1 sobre 2 e 2 quartos são equivalentes, você multiplica 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 2 também é 4. Você conclui que elas são frações equivalentes. Ok? Então, por enquanto, vamos ficar até aqui, pessoal. Espero ter contribuído com vocês. Ok? E um grande abraço. Não esqueçam de, se não é inscrito no canal, se inscrever. Próximo vídeo a gente vai ver as operações envolvendo frações. Grande abraço e até a próxima, hein?